Eu esqueço. O somatório de notas que a gente tem são 2 atividades diversificadas e uma avaliação. Essa avaliação, a turma de vocês abre na semana que vem. Hoje a gente Tá, tem aula joia. de gêneros, e aí semana que vem eu vou fazer uma revisão total com vocês, e aí sim eu vou abrir a prova na plataforma. E aí vocês vão Tá, ter uma joia. semana para fazer essa prova, então é uma provinha bem tranquila, só questão optativa, tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigada. Nada. Ô, gente, talvez a gente tenha uma participação especial aqui de novo, porque minha bebezinha tá gripada e ela só quer ficar comigo. Então, pode ser que ela apareça aqui daqui a pouco, peça um colinho e depois vai embora. Eu espero que isso não atrapalhe a gente. Que ela tá vendo desenho. Vou ver se ela vai ficar quietinha. Mais uma. Vamos lá. Vou começar para a gente não ficar muito preso aqui. Já são 7h10. Pessoal, entrei no meio do caminho. Vou silenciar aqui. Vamos lá. Hoje é dia 7, né? Certinho. Vamos lá. A gente vai entrar no nosso último tópico hoje. A gente veio fazendo uma linha, digamos assim, uma linha de tempo mais fácil para vocês. Por que eu falo linha do tempo? Porque a gente pegou desde a parte que é mais condensada, digamos assim, do ensino da língua portuguesa, a parte que a gente mais estuda durante a nossa vida acadêmica, e a gente está destrinchando isso através de tudo isso que a gente tem como bagagem ou como vivência. Oi, meu amor. Fala, galera. Eu tenho que ficar quietinha, tá bom? Achou? Não, você senta aqui na cadeirinha então. Vou dar um livro para vocês terem. A gente já falou sobre questão de bagagem de vivência. Lembram quando a gente começou a nossa aula, que eu falei que tudo que a gente aprende na nossa linguagem, na nossa vida acadêmica, digamos assim, é uma bagagem que a gente leva para o resto da vida. E, querendo ou não, a língua portuguesa é a bagagem que a gente mais usa. Por que eu falei isso? A gente viu lá na primeira aula que a gente usa a língua portuguesa para tudo que a gente faz, não só na área de comunicação, não só por ser o nosso idioma nativo. É a linguagem que a gente domina, digamos assim. É tudo aquilo que faz com que a gente exerça o nosso papel de ser humano, de se comunicar. A gente vem falando ao longo das aulas que a importância da língua portuguesa está aí, em saber adaptar e adequar a nossa linguagem para a gente conseguir passar para frente, para passar adiante o nosso conhecimento, as nossas ideias, as nossas expressões. Hoje a gente vai fechar a nossa aula, digamos assim, fechar os nossos tópicos, falando sobre a questão de gêneros textuais. Observem que a gente começou lá de cada palavrinha pequenininha da frase, e a gente chegou hoje, digamos assim, na totalidade do texto. Quando a gente falou sobre morfologia, a gente viu que a gente aprende a morfologia para a gente saber estruturar, saber a ordenação dessa frase. Por que as frases variam, uma palavra varia para flexiona para o feminino ou para o plural? Por quê? Porque o substantivo pede isso. Por que o adjetivo concorda com o substantivo? Para ter um sentido. A gente viu por que a gente estuda a evolução da nossa língua, né? Por que algumas palavras mudaram a sua grafia? Por que hoje em dia a gente ainda estuda a evolução da língua? Por que ainda é uma coisa muito falada? A gente chegou na questão de sintaxe. A gente viu antes as palavras isoladas. Na sintaxe, a gente viu o conjunto, a característica de conjunto, o que isso influencia. E hoje a gente vai fechar com a questão de gênero textual. Tudo que a gente vem falando, a gente fala sobre uma funcionalidade da nossa língua. Hoje a gente vai entender a função do texto. Que função que é essa? Lembra quando a gente falou que a nossa língua é altamente social? É aquilo que nos mantém em comunicação, é aquilo que nos conecta com as outras pessoas?
Mesmo que a gente não domine uma língua, se a gente entender, se a gente estudar sobre ela, a gente consegue conviver em um ambiente que só se fala essa língua, a gente entende que isso é uma situação. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas o meu esposo, ele não está mais aqui no Brasil, ele foi trabalhar fora, e a importância dele saber e dominar uma outra língua é uma importância que ele vem colhendo desde antes. Não é só uma questão de estudar uma outra língua e aprender. Conversando com ele, a gente sempre debateu sobre a importância de saber falar, se portar muito bem na nossa língua para se adaptar em outros ambientes. Por quê? São situações cotidianas diferentes. Ele precisa manter uma comunicação em uma língua. Lembra quando eu falei que quando a gente aprende inglês, a gente aprende uma língua morta, uma língua totalmente estruturada? Por que a gente fala isso? É uma língua que segue muita regra. A nossa língua é vista como uma língua viva porque a gente tem variações, a gente tem contextos diferentes, e mesmo que lá fora a gente também tem esses contextos, a gente tem uma estruturação específica. Na língua inglesa, digamos, a gente tem uma estrutura específica para pergunta, uma estrutura específica para frases negativas, estruturas específicas para frases que demandam só um sim ou não. A gente falou sobre a gente na língua portuguesa ter a mania de sempre justificar tudo e falar muito. Isso não é comum culturalmente fora do país. Por quê? A nossa intenção comunicativa no nosso país é uma comunicação muito receptiva. Observem que toda vez que a gente fala sobre o povo brasileiro, a gente fala sobre um povo que é muito acolhedor, um povo que é muito entusiasmado. Por quê? A gente passa sobre a nossa intenção, passa a nossa intenção comunicativa através dos nossos trejeitos. E onde que entra aí essa questão de trejeitos de adaptação no que a gente falou durante esses dias que a gente teve aula e a gente comentou bastante. Diferença da língua falada da língua escrita. A gente sempre propõe na língua falada estruturas que mantenham essa comunicação receptiva para ambos os lados. A gente vai falar agora sobre a intenção comunicativa que a gente vê nos textos. Observe que a gente passou da parte da nossa fala, o que é comum na nossa fala, e agora a gente está chegando na parte do texto, que é a parte que, querendo ou não, é mais cobrada no meio acadêmico. Só um minutinho, caiu um livro do neném. Vamos lá. Toda vez que a gente fala sobre gênero textual, a gente fala sobre os tipos de texto ou sobre os textos que exercem essa função social que, na grande maioria das vezes, são específicas. Ou seja, acontecem em... Oi, eu não falei a nota, não. Eu falei só para quem estava aqui, que era só Fernando, o Alexandre já sabia a nota. Se você quiser saber, me manda mensagem no WhatsApp depois da aula, porque aí eu falo. Ok? Nada. Vamos lá. Toda vez que eu falo sobre um gênero, a gente fala sobre um tipo de texto, um gênero textual, que ele sempre se adequa ao uso que se faz dele. Ou seja, o objetivo do texto, quem fala, quem recebe, a mensagem, o contexto total, tudo influencia na hora que a gente fala sobre esse gênero textual. Toda vez que a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre características que determinam uma especificidade. Para ficar mais fácil da gente entender, vamos destrinchar isso. Toda vez que eu falo sobre o processo de comunicação, tudo isso que a gente fala através de gêneros textuais. Vocês vão observar agora que tudo aquilo que a gente veio falando nessa primeira aula vai se encaixar aqui. Por quê? Toda vez que a gente fala sobre a história da comunicação e na nossa linguagem, a gente vem engavetando isso, encaixotando. É muito legal a gente entender e partir do pressuposto que os gêneros textuais, os tipos textuais, são como se fosse um gaveteiro. Sabe um gaveteiro que, não sei se é um móvel, cheio de gavetinhas. Imaginem isso, um móvel cheio de gavetas enfileiradas. E tudo que a gente pratica no nosso campo linguístico, na nossa área de comunicação, a gente consegue adequar em cada gaveta, consegue separar. Por quê? Porque existem tipos de linguagens e tipos de comunicações que a gente mantém uma especificidade ali. Ou seja, a gente classifica as coisas a partir de questões X. Esses gêneros, eles estão constantemente em evolução. Por quê? Lembra que eu falei que a nossa língua é uma língua viva? A linguagem é uma coisa viva, mesmo que a gente mantenha estrutura em dicionários, em gramática, a nossa língua ainda assim é muito viva. Por quê? Porque a gente ainda tem essa necessidade de comunicação. Então, a partir do momento que a nossa língua evolui a cada dia,
a comunicação também evolui. E isso abre portas para que a gente tenha novos tipos de gêneros, que podem surgir a qualquer momento. Lembram quando a gente falou sobre ortografia, sobre a evolução da língua, sobre algumas palavras que antigamente tinha uma grafia e hoje a grafia é diferente, mas o som, a sonorização é a mesma. A gente viu questões de acentuação, por que as regras mudaram? Foram coisas que aconteceram, digamos assim, durante o tempo, na evolução do tempo, na evolução histórica da comunicação e da linguagem, que hoje influenciam a nossa forma de falar. Lembram da evolução da palavra você, que era vossa mercê, virou voz mercê, e daqui a pouco vai virar só um Czinho, sem nenhuma vogal, porque já se entende no âmbito tecnológico, no WhatsApp, que significa você? É isso que a gente fala sobre o processo da comunicação através da história, o processo da linguagem através da história. A gente tem constantemente uma necessidade de adaptar a nossa língua. Por isso que ao longo do tempo sempre vão surgir alguns gêneros textuais, alguns tipos textuais. Toda vez que a gente fala sobre essas questões de tipos e gêneros textuais ligados ao texto, a gente imagina alguns tipos de texto que não tem só um tipo de linguagem específico. A gente, na grande maioria das vezes, tem uma mescla de linguagens. Da mesma forma que na nossa língua falada, em determinados ambientes, a gente só não usa gírias, a gente também usa o nosso português comum, a nossa estruturação é a comum da gramática normativa, no texto é a mesma coisa. Só que no texto, para a gente identificar esse gênero textual, digamos assim, a gente precisa observar uma linguagem predominante que tem ali. Mesmo com esses tipos diferentes de gêneros, a gente tem alguns tipos de gênero que tem uma característica específica, características próprias. Por que a gente tem essas características? Para a gente conseguir encaixar em gavetas. Observem que a gente tem, digamos assim, uma gaveta para a língua falada, uma gaveta para a língua escrita. Eu posso usar o mesmo conteúdo para ambas as gavetas. Só que na língua falada eu utilizo uma estrutura, eu posso utilizar trejeitos, tom de voz, intencionalidade. Eu posso utilizar mímicas, feições. E na língua falada não, por quê? E na língua escrita não, por quê? Porque a língua escrita precisa dar conta sozinha daquilo tudo que eu utilizei na língua falada. Então, como que eu passo tudo isso que eu falei da língua falada para a língua escrita? Estruturando a frase, utilizando as pontuações corretas, adaptando a frase, dando o sentido completo àquela frase. Então, toda vez que eu consigo colocar alguns textos em gavetas específicas com as suas próprias características, a gente percebe a flexibilidade que a gente tem na nossa língua. Ou seja, a gente tem uma estrutura fixa, digamos, a estrutura escrita, e essa estrutura, mesmo que eu utilize na falada, eu posso transformar ela em textos diversos. Lembram da historinha do Era Uma Vez? A gente aprende na escola o Era Uma Vez, um conto de fadas, e a gente chega em casa, a gente vai contar para nossa mãe, e já não é mais o Era Uma Vez na escola, porque na grande maioria das vezes a criança utiliza de partes específicas da história para aumentar, para diminuir uma parte. Por quê? Conhece o ditado quem conta um conto aumenta um ponto? Tudo na nossa linguagem textual é a mesma coisa. Tudo é uma questão de flexibilidade e de adaptação. Então, a gente tem uma estrutura fixa, sim, e na grande maioria das vezes mantém uma estrutura formal, e isso pode flexionar nas nossas formas de linguagem. Toda vez que a gente falar sobre gênero textual, a gente vai falar sobre a transmutabilidade disso, ou seja, essa possibilidade de criar novos gêneros a partir dos gêneros que a gente já conhece. Por quê? Porque às vezes é uma necessidade de comunicação. Às vezes essa adaptação ocorre para que essa comunicação seja completa. Lembram quando a gente estudou sobre estruturação da língua? E eu falei para vocês que na língua escrita a gente mantém uma estrutura formal, com regras bonitinho, para a nossa língua não fugir muito. Por que eu falo sobre a nossa língua não fugir muito daquilo que é escrito? Porque a nossa língua é muito evolutiva. A gente evolui a cada dia. Não só na questão de criar novas palavras. Porque, mais uma vez, tudo que a gente fala, a gente já ouviu em algum lugar, a gente já aprendeu. Então, o que a gente faz? A gente comunica isso, passa isso para o outro. Isso é uma questão totalmente adaptável. Oi, meu amor. Você quer o estojo? Aqui, ó. Vamos lá. Toda vez que a gente falar sobre tipos e gêneros textuais, nós vamos falar sobre duas categorias diferentes. Agora vai parecer meio confuso, mas vocês vão entender de uma maneira mais fácil.
Toda vez que a gente fala sobre os gêneros, a gente fala sobre gêneros que surgem a partir da função específica dessa forma de comunicação. E os tipos são classificações dadas para a estrutura, ou um padrão que o texto segue. Para ficar mais claro ainda, a gente tem alguns exemplos de gênero, como carta, conto, crônica, receita culinária, bula, manual de instrução, resenha. Cada uma dessas partes possui um padrão, ou seja, são comuns, onde outros textos podem, às vezes, cumprir a mesma função, mas eles precisam se adaptar. Tem esse quadrinho que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Toda vez que a gente falar sobre gêneros textuais, a gente vai falar sobre características comuns presentes no texto, que têm a mesma finalidade. Passar uma história adiante, contar alguma coisa. Então, a gente tem aí conto, crônica, carta, e-mail, reportagem jornalista, lista. E a gente tem os tipos textuais, que são as estruturas que são fundamentais presentes no texto. E a gente classifica essas estruturas de acordo com a finalidade e o objetivo desse texto. Então, como tipos, a gente tem o texto dissertativo, narrativo, descritivo e injuntivo. Alguém abre o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Vamos lá. Toda vez que a gente falar sobre os tipos textuais, a gente vai falar sobre os tipos que a gente tem de estruturação nesse texto. Então, na grande maioria das vezes, um gênero pode ser composto por diversos tipos textuais. Por quê? Como exemplo, a gente tem aí a receita culinária. Ela segue uma lista de ingredientes necessários para fazer o preparo, né, dessa receita. Então, eu tenho aí o quê? Um texto descritivo, porque eu estou descrevendo tudo que eu preciso para fazer essa receita. E eu tenho o modo de preparo, que é um texto injuntivo, que é aquele texto que demanda a ordem, explica como que a gente fala as coisas. É um passo a passo de tudo que a gente vai fazer. Por que a gente fala... Eita. Deixa eu aqui. Toda vez que a gente fala sobre tipologia textual, a gente fala sobre uma categoria de organização estrutural do texto, ou seja, aquilo que vai fornecer uma classificação de sequências que são disponíveis para a gente construir os variados gêneros de textos que a gente tem hoje em dia. Em outras palavras, é mais fácil a gente falar que, dependendo do contexto de comunicação, o autor, a pessoa que está emitindo esse texto, que está fazendo esse texto, vai escolher se ela quer fazer um texto mais narrativo, um texto mais descritivo, um texto mais expositivo ou argumentativo. Por quê? A gente precisa entender a intencionalidade do autor. O exemplo que a gente tem aí, que não está aí, mas que a gente pode colocar aqui, é o texto do Enem. Ele está até como um exemplo depois, quando eu vou descrever cada tipo textual. Por quê? Qual que é o objetivo do texto do Enem? Convencer o leitor. Por que é convencer o leitor? Porque ele utiliza de uma escolha de um tipo narrativo, digamos assim. Ou seja, por que o texto de Enem, por que o texto de vestibular geralmente é um dissertativo argumentativo? Porque ele precisa me dar indícios de que aquilo que ele está falando é tão verdadeiro que eu posso acreditar. Então, ele precisa me convencer. Por isso que a gente tem uma introdução onde eu dou a minha ideia, eu proponho uma solução para um problema, eu tenho no desenvolvimento o desenvolvimento dessa ideia, que eu preciso explicar para as pessoas, para quem vai ler, por que essa ideia é tão boa, eu tenho a conclusão, falando, praticamente fechando essa ideia, falando, olha, minha ideia é muito boa, e é por isso, porque isso vai me dar tais e tais resultados. Por isso que a gente usa esse tipo de texto em vestibulares, porque é aquele tipo de texto onde eu preciso alcançar o objetivo de quê? De convencer aquela pessoa a fazer o que eu estou propondo. Eu não sei se vocês observaram, alguns anos atrás, uns 3 anos, foi pedido um texto do Enem, e se eu não me engano, esse texto do Enem, ele falava sobre lei seca. Eles dão, geralmente, para quem já fez Enem, vai entender o que eu estou falando, mas para quem não leu, quem não fez o Enem ainda, eles dão 2 ou 3 propostas falando sobre o mesmo assunto. Às vezes um quadrinho, um fragmento de texto, às vezes 2 fragmentos de texto,
que falam sobre o mesmo assunto, mas são visões diferentes, para que isso instigue o aluno a produzir um texto em cima desse fragmento. E o que aconteceu? Alguém que fez um texto falando sobre uma receita de miojo tirou 10. Isso viralizou na internet. Por quê? Ele utilizou a questão de... Isso é grafite, criança? Não foi de grafite, não, gente. Desculpa, só que a criança está contando aqui. Voltando. Ele utilizou as ferramentas, o tempo de preparo, a sequência para o preparo do miojo para falar sobre a questão da lei seca. Então, quando ele inovou, quando ele não apelou, mas quando ele pegou uma sequência disponível, construiu em cima do texto argumentativo, um objetivo de convencer a pessoa que está lendo a concordar com o que ele estava falando, o objetivo dele foi concluído. Ele pode ter falado sobre miojo, mas se ele fez toda a estruturação precisa, se ele deixou todas as ideias claras, o que o corretor faz? Vai considerar aquela questão, vai considerar o texto, porque a importância está no objetivo do texto. Se ao longo do texto ele utilizou de alguns outros gêneros, alguns outros tipos, isso não importa. A sequência que ele seguiu, a construção que ele fez foi uma construção lógica. O objetivo dele foi alcançado. É isso que a gente vai ver hoje, falando sobre os gêneros textuais, a importância dessa construção que a gente tem. E não é uma coisa muito difícil, não. A grande maioria das vezes são coisas que a gente já viu na nossa vida. A gente só está dando uma relembrada agora para ficar mais fácil. Toda vez que a gente fala sobre gênero textual e tipo textual, a gente entende que eles existem de uma forma paralela. Por quê? Precisam de posicionamentos diferentes. Oi, chamada? Por que posicionamentos diferentes? Eles ambos têm aspectos que são diferentes e eles são complementares na área de categorizar e de organizar essa variedade de texto. Gente, eu acho que meu computador está meio bugado, hein? Então, toda vez que a gente falar sobre um tipo de gênero específico, a gente pode ter tipos textuais diferentes ali dentro. Por quê? Nas sequências linguísticas que a gente tem para falar sobre alguma coisa, a gente constrói em textos e a gente sempre mescla uma coisa na outra. Da mesma forma que a nossa escrita. A gente não fala só de uma forma, a gente não escreve só de uma forma, a gente não se comunica só de uma forma. Porque nossos campos de comunicação são múltiplos. Isso influencia ainda na nossa vivência, na nossa comunicação. Lembram quando eu falei que a nossa linguagem é como se fosse um guarda-chuva virado de cabeça para baixo? Onde tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente estuda, a gente consegue guardar ali e depois a gente consegue se molhar com esse guarda-chuva? Com a questão de construção textual é a mesma coisa. Toda vez que a gente tem uma intencionalidade discursiva, que a gente tem a intenção de passar uma informação, a gente utiliza esses tipos textuais com hierarquias e arranjos diferentes. Tem como exemplo aí uma notícia. Uma serviço, criança. Uma notícia de jornal, ela tem uma predominância de gênero de tipo narrativo, porque ela está narrando um fato, contando um fato. Mas ela pode ser uma notícia expositiva, porque ela precisa explicar previamente esse acontecimento, por que isso acontece, como que isso aconteceu. Ou também pode ser descritivo, porque ela apresenta ali a cena do ocorrido, ela pode apresentar a cor do... Digamos que é um roubo de carro. Vai falar que foi rua tal, a cor do carro, como que é o motorista, na grande maioria das vezes aparece o motorista ali. Por quê? Porque esses são detalhes que a gente consegue acrescentar durante essa troca de informação. Então, toda vez que eu tiver um texto, ele pode, sim, ter uma predominância de um tipo narrativo, mas ela tem outros tipos de contextos incluídos ali. Então, para a gente entender melhor, toda vez que a gente falar sobre gênero, a gente fala sobre um conceito que ele é intencionalmente vago. Por quê? Porque a função dele é basicamente sociocomunicativa. Ele precisa estar em um contexto para fazer sentido. Toda vez que a gente fala sobre gêneros sexuais, a gente tem alguns elementos
O primeiro elemento é a função social desse gênero, ou seja, a gente precisa entender para que ele está sendo escrito. Com qual finalidade? Por que esse texto está sendo utilizado? Por que ele foi feito? Como ele foi produzido? A gente também precisa entender a utilidade ou a importância que esses determinados textos têm na sociedade e na cultura. Então, toda vez que a gente tiver um texto, ele precisa ter um motivo para existir, digamos assim. Eu não sei se vocês conhecem ou se vocês estão adaptados a um tipo de poesia novo que está bombando bastante nas redes sociais, é de uma escritora que está meio que famosa agora, Rupi Kaur, e ela tem um livro chamado Outro Jeito de Usar a Boca. Por que o texto dela hoje em dia faz tanto sucesso? Por que as poesias dela hoje têm tanto significado, digamos assim, que antigamente não tinha? Professora, boa noite. Oi. Esse tipos textuais, tipo de gênero, né? Então seria o narrativo descritivo, né? Isso. A gente vai ver os É, tipos de gêneros são os narrativos e os descritivos. Mas toda vez que eu falo sobre o gênero textual, eu falo sobre a função sociocomunicativa dele. Como porque que eu posso tem o caracterizar texto esse texto? dissertativo expositivo, né? Isso. Ele Tem o precisa ser dissertativo argumentativo. isso. Eles são. Quando a gente fala sobre tipos sexuais, gêneros sexuais, a gente separa em narrativo, descritivo, argumentativo. A gente fala sobre estruturas. Ele tem uma estrutura lógica para chamar. Por acaso isso tem a ver também com alguma coisa relacionada a gênero literário? Porque tem poema, tem novela, e Sim. essas coisas são escritas em um desses também. Parece que é uma coisa escrita, né? Sim, Usando. é nisso que eu estou entrando agora. A Rupi Kaur, ela tem um gênero literário que foi aflorado agora. Por que a gente tem essa diferença de gênero textual e gênero literário? Porque, na grande maioria das vezes, a literatura é uma coisa que não tem um boom, digamos assim, do dia para a noite, ou um boom tão rápido quanto na série, quanto um filme. Por quê? A nossa tecnologia, basicamente hoje, influencia muito para que filme, série, música, vídeos tenham um alcance muito maior do que a nossa literatura. Por que a gente fala sobre diferença entre gênero textual e gênero literário? Porque o gênero literário, quando eu falo sobre o gênero literário, eu estou fechando para uma parte socialmente que conhece esses gêneros literários. Hoje em dia, essa autora que eu estava falando, a Rupi Kaur, ficou famosa, por quê? Porque no Instagram começou a bombar textos, poesias pequenas, curtinhas. Eu tenho até um livro dela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você não vai dar aula não, bonitinho. Olha o tipo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas sabem no feed, para quem tem Instagram, o feed do Instagram, ele tem um tamanho específico para aparecer uma imagem. Então, qual é a ideia do feed do Instagram? Disponibilizar para as pessoas imagens de poesias que podem ser lidas nesse pedaço de imagem, digamos assim. Por que ela ficou famosa? Olha o tamanhozinho da poesia dela. Tá vendo? Não ocupa uma página. Então, é um gênero literário que ficou muito famoso agora, principalmente na pandemia, porque é um gênero fácil de ler. São leituras rápidas. Precisam de, sei lá, 10 palavras enfileiradas, seguindo uma ordem, seguindo um contexto, mas que são específicas ali para aquela rede social, digamos assim. Hoje, a função sociocomunicativa da poesia não é a mesma que a gente via na época do arcadismo. Por quê? Lá no arcadismo, a gente tinha as estruturas bonitinhas, os poemas eram enfileirados, eles tinham uma rima, eles tinham uma estrutura específica. A evolução desse tipo de poesia influenciou. Por quê? É uma questão sociocomunicativa. Hoje em dia, a gente vê algum escritor famoso que escreve poemas estruturados como os parnasianos? Não, porque isso já caiu, a gente já tem isso como um gênero literário que já foi estudado, já foi compreendido. Então, a função
comunicativa da poesia hoje é ser rápida, é ser prática, porque é aquilo que a gente lê e que a gente bate o olho e entende rápido na internet. Por que a gente tem grandes discussões nas redes sociais por causa de postagens, digamos assim? Por quê? Pontuação, estruturação, na grande maioria das vezes, não se tem um conhecimento prévio daquele assunto, diferente das questões textuais acadêmicas que a gente aprende na escola. O Alexandre falou sobre o tipo dissertativo argumentativo. Por que a gente aprende isso na escola? Para a gente justamente aprender a se portar, aprender a ter um embasamento teórico para falar sobre alguma coisa. Hoje em dia, a gente está vivendo uma era de fake news. Por que a gente está vivendo a era de fake news? Porque é muito mais fácil a gente ler superficialmente alguma coisa e falar sobre aquilo do que a gente identificar a finalidade daquilo. Por que eu preciso falar sobre isso? Qual a importância que isso tem? Qual a importância que isso tem na minha sociedade, na minha cultura? Por que eu preciso estudar isso? Qual a valorização que eu dou para esse tipo de texto? Essas são as grandes diferenças que a gente tem hoje em dia na questão de função sociocomunicativa. Então, o gênero textual, ele estuda basicamente isso. Como que eu posso caracterizar esse texto a partir do ambiente social que eu estou inserido e a partir da forma como eu preciso me comunicar ali. A gente está estudando isso agora porque é mais fácil a gente considerar essa valorização ou essa ação social baseada num texto. Quando a gente começou lá a estudar a estruturação da frase, cada palavrinha, a gente fecha as nossas aulas hoje falando sobre o intuito dessa comunicação. Na primeira aula, é isso que eu estou falando com vocês. A nossa comunicação é uma necessidade, seja pessoal, seja coletiva, e a gente precisa considerar alguns tipos de gêneros textuais para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Por que a gente está vendo isso em língua portuguesa? Mesmo você estudando enfermagem e radiologia, porque vocês vão precisar se portar diante das pessoas que vocês vão trabalhar, do superior, das pessoas que vocês vão atender. É necessário a gente saber adaptar a nossa linguagem, saber onde que a gente pisa. Por quê? Provavelmente vocês não vão chegar para algum paciente, alguém que vai fazer algum exame com vocês, ou que precise do auxílio de vocês, e vai falar alguma coisa específica da área de vocês, porque a pessoa não vai conhecer. Então, o que a gente vai fazer? O que vocês farão? Adaptarão a linguagem de vocês para a linguagem dessa pessoa. Porque essa questão de sociocomunicação que a gente está falando ao longo do tempo. A gente vai saber, sim, estruturar, falar muito bem sobre a nossa área. Eu não sei nada de radiologia nem de enfermagem, mas eu sei da minha linguagem. Então, o que a gente pode fazer? Eu, provavelmente, se chego no hospital, se vou fazer um raio-x, alguma coisa, eu falo sobre como que é, por que eu preciso disso, porque eu preciso que seja entendido por uma pessoa que sabe como descobrir isso. É por isso que a gente, basicamente, aprende a falar. Essa necessidade de comunicação é uma necessidade coletiva que a gente tem. Gente, eu tenho 1 minuto para fechar essa aula, então eu vou fazer assim, eu vou parar aqui, vou fechar essa aula, mando o próximo link para vocês e aí a gente fecha os assuntos de hoje e a gente tira dúvida, ok? Ok, professora. Só um minutinho que eu já volto. Ok.